Olá, meus amores! Que bom tê-los aqui ao canal Respire Zen comigo, Daiane Magalhães, para hoje conversarmos sobre angústia. Bom, eu costumo dizer que quando eu estou angustiada, eu estou meio assim, sei lá. Porque a angústia, ela é um sentimento que a gente tem uma certa dificuldade de conseguir decifrar, de conseguir entender exatamente o que que é, né? É uma sensação de desamparo, são incerteza, é a gente sentir-se assim sem rumo, né? Sem saber o que fazer, o que decidir, é uma inquietude, né? É um peso interior, é uma falta de serenidade, é a gente quando a gente se sente assim meio sem forças, né, para lutar, para seguir em frente, a gente perde a leveza, né? Como se tivesse um buraco aqui dentro do peito, né? Um nó na garganta, chega a realmente dar um aperto, né? Um aperto físico mesmo aqui no peito, né? É como se a nossa alma doesse. E o engraçado é que é uma dor que a gente não consegue nem identificar onde é que dói, apenas dói. E a angústia é isso, é essa inquietude, é essa dificuldade em entender o que se passa conosco mesmo, com tudo ao nosso redor. E a gente está vivendo um momento, né? O mundo inteiro está passando por um momento em que está tendo uma frequência maior desse sentimento de angústia na vida da gente. Até tem um estudo, eu não vi exatamente os dados, mas diz que nós brasileiros, né, o povo brasileiro, é um dos povos mais felizes. Mas essa taxa de felicidade, agora nesse período que a gente está vivendo, diminuiu, né, por motivos óbvios, né? É a crise, desemprego, enfim, essa incerteza, essa instabilidade que a gente está vivendo, né? Porque nós, seres humanos, temos a mania de querer nos sentirmos no controle, né? O controle nos traz estabilidade, nos dá confiança e ficamos mais serenos. Então, esse período está fazendo com que nos sintamos mais angustiados, né? E às vezes a gente confunde a angústia com ansiedade, né? E temos realmente uma dificuldade até de entendermos o que é essa angústia. E o vídeo de hoje é sobre isso, né? Falarmos um pouquinho sobre a angústia, né? Como é que podemos lidar com a angústia, né? Que faz parte, né? É normal, é natural nos sentirmos angustiados, né? Como tudo na vida tem o lado saudável também nos sentirmos angustiados, né? Mas até que ponto isso é saudável, até que ponto isso é natural, é normal, e quando temos que dar um alerta de que, opa, né, eu acho que eu estou precisando de um auxílio, né? O que está no meu alcance para eu tentar reverter essa situação? E se eu não conseguir reverter essa situação, o que eu devo fazer? Então, se você gostou do assunto do vídeo de hoje, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e bora pro vídeo! Bom, então eu já falei um pouquinho sobre o que é, né, a angústia. É difícil com uma única palavra, né, a gente definir o que é a angústia, porque ela é muita coisa, né? Ela é meio, como eu digo, né? Eu digo que quando eu tô meio assim, sem lá, que eu não sei exatamente o que é, eu enquadro como esse sentimento sendo uma angústia. Bom, mas e como é que podemos lidar, né, com essa angústia? O primeiro passo, o fundamental para a gente começar a lidar com a angústia é aprender a lidarmos com o nosso emocional. Então, é importante que a gente se conheça, se perceba. Então, o autoconhecimento, né, que é a chave de praticamente tudo,
nessa questão, obviamente, né, ele é muito importante que a gente se conheça, que a gente se perceba. Lógico que a angústia, ela pode ter causas psicológicas também, né, traumas, enfim, mas a gente saber um pouquinho, nos conhecermos um pouco, sabermos lidar, né, conhecermos o nosso emocional, ele é o primeiro passo e o passo fundamental para a gente conseguir driblar e lidar melhor com essa angústia. É comum as pessoas confundirem, né, angústia com ansiedade. São coisas distintas, né? A ansiedade, ele é uma dúvida, ela é uma incerteza. A ansiedade, ela está ligado com o futuro. A angústia expressa uma sensação de desvalia, né, como se eu não me sentisse capaz, como é um desmerecimento, é uma falta de sentido. E a ansiedade é uma ansiedade, enfim, porque eu tenho, por exemplo, ansiedade para uma prova, ansiedade para um evento, né, para algo que vai acontecer. A angústia, ela envolve o campo existencial, né? É aquela sensação de vazio, de descrença, né, em si próprio, né? E a angústia, ela comumente vem acompanhada da depressão, né? Então, por isso que é importante que a gente se perceba, né, quando é que está demasiado esse sentimento de angústia, né? Porque é comum a gente sentir, né? Mas não sempre, não com muita frequência, não por um longo período. E como lidar então com esse sentimento, né? Então, voltando ao que eu disse antes, autoconhecimento. Ele é muito importante. Então, só a gente se conhecendo é que a gente vai saber, né, os nossos desejos, as nossas aspirações, né? A gente precisa escutar, né, o nosso coração, escutar lá o nosso íntimo, a gente precisa se descobrir. Porque quando a gente sabe o que nós queremos, quando a gente sabe quais são as nossas aspirações, as coisas fazem sentido. Tem um sentido estarmos aqui, tem um sentido nessa minha vida. Então eu preciso entender isso, eu preciso me entender para que as coisas façam sentido, para que essa minha caminhada, essa minha jornada tenha sentido, né? Para eu saber o rumo também que eu quero seguir, que eu desejo seguir. E aceitarmos, né? E a aceitação ela é importante, né? Porque tem coisas que eu não consigo mudar. Então só me resta aceitar. Se eu não posso mudar o que aconteceu, porque eu não posso mudar o passado, né? Eu só posso mudar daqui para frente. Essa é a aceitação. É aceitar que aconteceu e que a vida segue, né? É olhar para frente, né? A aceitação é justamente olhar para frente. E aceitar, né, não me exime de agir, né? Não consigo agir no passado, no que já passou, mas está nas minhas mãos agir. Por exemplo, se for uma situação em que, né, eu errei em alguma coisa, daqui para frente eu não vou errar mais, eu vou procurar não errar mais. Então, aceitar tem uma ação, né? É importante que daqui para frente a gente aprenda com aquilo que passou, né? Então, tudo tem um porquê, né? Tudo nos traz um aprendizado. E tendo esse entendimento, né, principalmente nos se autoconhecendo e tendo o entendimento dessa aceitação, né, nos dá uma leveza, nos tira um pouco do peso dos ombros daquilo que ocorreu, né, e faz com que a gente encare as coisas de uma forma mais positiva, nos faz com que a gente saia um pouco dessa vibe da angústia, ok, né? Enfim, aconteceu, mas amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã, né, é um novo dia, não tem por que eu ficar nessa vibe, ficar entristecido. É normal também, é natural, a gente fica um pouco, mas não fica muito, né? A gente, que nem diz, a gente tem que
ok? Fazer o nosso luto, cumprir o nosso luto daquela perda, enfim, daquela situação, mas não é para sempre, até porque nada é para sempre. Então a gente tem que se permitir também entristecer, vivenciar aquele sentimento, chorar, enfim, mas por um período, por um curto período, porque a vida tá passando, né? A vida são instantes, né? Então, daqui um segundo já é passado e assim vai indo. Então, eu ficar remoendo algo que já passou não tem cabimento, não tem porquê, não faz sentido. Então, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa entender e aceitar as coisas, agir no que a gente tem condições e capacidade e possibilidade de agir e seguir, né? Então, a gente precisa sair da zona de conforto. E esse aceitar não é ficar na zona de conforto, né? Então, a gente tem que ser assertivo, né? E não vitimista. Então, existe uma diferença, né? Que a gente tem que entender essa diferença. O poder está na ação. Então, a gente tem que fazer um movimento. A gente precisa fazer um movimento sempre, né? Então, precisamos ter coragem, precisamos sair da nossa zona de conforto para mudar, né? E a mudança, ela só ocorre quando a gente começar a cortar os laços emocionais com o passado, né? Cortar os laços emocionais com aquela situação que nos trouxe angústia, né? E pararmos, né, de ficar com tanto medo, parar de ficar com medo do futuro. Então é importante também, né, dentro dessa questão de fazermos o movimento da mudança, da aceitação, é não cairmos no papel da vítima, né? E ao invés de procurarmos culpados, né, assertividade, de fato, é termos a mente aberta para analisar a situação, considerar, né, os nossos sentimentos, né, perante aquele fato, é pontuar o que está errado e parabenizar também o que está certo, porque nem tudo está 100% certo e nem tudo está 100% errado. Tem sempre um percentual de positivo e tem o percentual negativo. Então a gente tem que analisar esses fatos com a mente aberta, né? E assumirmos a responsabilidade, tirando essa mania que temos de culpar o outro, né? Então a gente tem que ter autorresponsabilidade pelo que aconteceu, né? E tirar fora esse sentimento de culpa, né? Nem culpar o outro e nem nos culparmos, né? Então a gente tem que ter isso bem claro, né? A enxergar a situação como ela é, né? Sem procurar culpados. Alguma coisa eu acertei, né? Por mais que eu tenha errado, alguma coisa eu acertei, né? E tá tudo bem, a gente só tem que aceitar. Então, a aceitação é isso aí, sabe? É ter essa maturidade perante os fatos, é enxergar as coisas com maturidade, sem ficar terceirizando culpa. E ter essa clareza das coisas diminui a angústia. Com certeza vai diminuir a angústia, né? E outro fator muito importante, que é um exercício diário que precisamos fazer na vida, sempre, é o exercício da paciência. Ter paciência, né, é um mantra muito importante. Então, é importante termos serenidade, né, tentar, né, procurarmos nos manter calmos, tranquilos, né, para reduzir essa angústia, né, para aceitarmos que não controlamos nada. A gente não tem o controle das coisas, a gente não tem o controle dos acontecimentos. Então é importantíssimo, né? E esse ano, desde o ano passado, eu acho que é um dos períodos em que a vida nos forçou
ao exercício da paciência. Não sei vocês, mas para mim foram 2 anos em que me forçaram muito a que eu praticasse, né, diariamente a paciência, né? Então, tudo a seu tempo, né? E lógico, tem outras ferramentinhas, tem outras coisas importantes, né, fundamentais que auxiliam muito, né, nessa situação de angústia, nesses momentos assim, que é aprender a respirar. Aqui no canal tem vários vídeos sobre respiração, né? E respirar é vital para nós, né? E infelizmente nós não respiramos da forma correta e isso nos acelera, isso já nos prejudica de largada, né? Já nos tira da nossa tranquilidade, né? Já altera o nosso sistema por si só. Não existe fórmula mágica, na verdade, né? Não existe uma fórmula mágica. A gente precisa diariamente fazer o exercício de nos conhecermos, o exercício da paciência, mas existem caminhos. E é nos conhecermos, né? Praticarmos atividade física, o nosso corpo precisa de movimento, a nossa máquina precisa estar trabalhando para que todo o nosso organismo, todos os nossos órgãos, o nosso cérebro funcione. Então, tudo é milimetricamente arquitetado, né, pela criação, né? Fomos feitos uma perfeita máquina que precisa desse movimento para que desempenhamos o nosso, né, o melhor do nosso corpo, né? Meditação, praticar meditação, né? É muito benéfico para tudo, para termos calma, para termos mais paciência, mais serenidade, para regularmos, né, a nossa forma de respirar. Meditação é importantíssimo. Psicoterapia também é muito legal de fazer, muito mesmo, né, para que a gente né, tenha um auxílio para que a gente vá se conhecendo. É importante e em alguns casos muito recomendado, né, dependendo do seu grau de angústia, de quanto você está angustiado ou até numa situação de repente ser sido por um trauma, né, por algo, um choque mesmo, né, então às vezes precisa buscar um recurso, né, um auxílio. Se alimentar bem, uma alimentação saudável também é muito importante para o nosso funcionamento, para nossa existência, para o nosso corpo, para tudo, né? É muito importante uma alimentação saudável. Praticar yoga é uma atividade muito benéfica para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, o yoga é um exercício muito completo, né? E vocês deveriam experimentar. E ter uma atividade de lazer, seja qual for, né? Você se descobrir algo que você goste de fazer, algum hobby, né? É importante, né? É importante você ter essa conexão consigo mesmo, identificar algo que você goste, que você queira fazer, né? Algo que talvez não necessariamente seja ligado assim com o teu trabalho, com a tua profissão, pode ser também, mas principalmente algo que te dê prazer em fazer, né? Ai, querer aprender a tocar um instrumento, pintar, enfim, né? Você que vai saber o que é esse hobby, né, que vai te preencher, que vai te dar prazer em fazer. E atividades de lazer, né, assim, no geral, não tão especificamente ligado a um hobby. Ter um hobby é benéfico,
né? É onde tu extravasa, né, aquilo que está guardado, aquela angústia, né? Seja pintando, tocando, dançando, enfim, você vai ter que descobrir. Mas assim, ter atividades de lazer, né? Porque vida não é só trabalhar, né? Não é só estudar, a gente tem que ter momentos, né? Com os amigos. Eu sei que agora a gente está vivenciando um momento um pouco difícil, né? De conseguir confraternizar, né? A gente temos que ainda seguir o isolamento, né? O distanciamento social, né? Mas tomando as devidas precauções, assim, buscar alguma atividade de lazer. É importante que você coloque algumas dessas dicas na sua rotina, na sua vida, né? Para observar o quão benéfico vai ser, né? Se você der sequência praticando, né? Se descobrindo num hobby, tendo atividades de lazer, de repente iniciando a prática de meditação, enfim. Como eu disse, fórmulas mágicas não existem, mas temos caminhos, né? Caminhos para nos reconhecermos, nos compreendermos que a gente precisa sair dessa zona de conforto e buscar, né, melhorarmos, nos sentirmos melhor, sairmos dessa vibe da angústia. E se for o caso, se nós mesmos fazendo essas atividades, procurando nos sentirmos melhores e mesmo assim ainda permanecer, né, essa angústia, esse sentimento que inquieta e que não é agradável, recomendo que procure a ajuda de um especialista, né, para um acompanhamento maior e identificar, né, como é que vai ser conduzida a tua situação para que tu saia, né, dessa vibe, para que tu se sinta melhor, né, e supere esse sentimento de angústia. E era isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha contribuído de alguma forma para vocês. Resolvi trazer esse assunto porque é algo que estava me chamando atenção. Eu mesma estava precisando ouvir, a gente sempre está, né? Tem coisas que a gente tem que voltar a escutar de vez em quando, por mais que a gente saiba, né? A gente precisa retomar certas coisas, né? Escutar e principalmente praticar, né? Então, vou ficando por aqui, me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!